O profeta Jeremias, quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, ele manda que você, no cativeiro, você ore e prospere pela cidade ao qual você habita, uma terra não sua. Então, a primeira movimentação que eu preciso fazer, ela não está inserida na Paraxá? Eu acho que não, tá? De repente, durante o estudo, a gente verifica que realmente está inserida. Vai lá em Jeremias capítulo 29, porque nós precisamos orar por essa cidade. Jeremias capítulo 29, é muito simples o que ele fala ali no verso 7, mas não é essa palavra que nós vamos orar pela cidade de Vitória. O Eterno nos deu durante essa semana uma conversa que nós estávamos aqui com a Carmen. O Eterno apresentou uma palavra para nós, Carmen, e é essa palavra que nós vamos orar pela cidade de Vitória. Capítulo 29 do profeta Jeremias, no verso 7, diz assim: procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Eterno, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Os comentaristas dizem que isso é a manutenção da aliança de uma terra que não é sua. Você vai orar sobre uma terra que não te pertence, apesar do Eterno ter dito que já entregou Vitória em nossas mãos, mas nós estamos orando por uma terra, uma habitação que não é nossa. A oração que eu convido a vocês a fazer está em Romanos capítulo 1. Por quê? Porque você e eu precisamos entender que nós vamos circular por essa cidade, nós vamos andar, subir e descer pelos caminhos dessa cidade, mas por que a terra não é sua ainda? Porque nós não somos, nós não fazemos parte dos costumes dessa cidade. Esses costumes nós estamos vendo aí, cercaram-se ruas, transtorno geral, e toda essa desordem que está lá fora, ela não pode adentrar aqui. Então, toda desordem que está lá fora, ela é barrada ali naquele muro. Você vem, acalme o teu coração. Se você passou um transtorno no trânsito, acalma. Se você teve que andar um bom pedaço, acalma-se, porque o transtorno ficou do portão para fora. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18, para que nós possamos adentrar a introdução desta paraxá. Diz assim, Romanos, Paulo ensinando: do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A função sacerdotal, seja do homem sacerdote, ou seja da casa, como uma ação sacerdotal da casa, nós precisamos orar para impedir que a ira de Adonai venha sobre o homem. Eu não estou falando que não vai haver consequência, mas a ira de Adonai possa ser detida com o quê? Com oração e a posição de um sacerdote, seja um sacerdote um homem, ou seja uma ação sacerdotal realizada pela casa. Ele diz assim ao verso 19: visto que o que Elohim se pode conhecer, nele se manifesta, porque Elohim lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Elohim, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Está vendo? Olha o verso 21. Pois, tendo conhecido a Elohim, não glorificaram como Elohim, nem lhes deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Por isso que no início eu falei que nós não ainda estamos entendendo aonde vai adentrar essa situação de orar pela casa com a porção de hoje, mas já entendemos que é uma aliança que nós precisamos fazer de uma terra que não é nossa. Olha só aqui, ó, verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, são cultos, são doutores, mexe com a cultura, né? Uma cultura
de sabedoria humana. Ele diz assim, olha, verso 23, mudaram a glória do Elohim incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, entregou ao quê? A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Elohim os abandonou às suas paixões infames. Até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, verso 27, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com outros homens, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida do seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento do eterno em Elohim, Elohim, os entregou um sentimento de quê? Pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detatores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora não tenham conhecimento da justiça de Elohim, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Essa é a situação e o tumulto que vivemos no dia de hoje nessa cidade, hoje e amanhã. Está vendo como nós precisamos do portão para dentro, não deixar que essa desordem venha tomar conta do Shabat, que aqui nós estamos, para que você possa aprender do Shabat, para que você possa desfrutar da companhia do irmão, do alimento que vai ser servido, do outro estudo que nós estaremos recebendo, dos ensaios, enfim, de toda a movimentação. Às vezes a movimentação aqui, por causa das crianças, fica meio tumultuada, mas é um tumulto totalmente diferente do tumulto que está lá fora. Por isso que nós precisamos orar por essa cidade, para que a ira de Adonai não caia sobre ela. É uma função da casa, como uma função sacerdotal da casa. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos colocar a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, diante do teu altar, para que o Senhor venha, ó Pai, com a tua misericórdia, estabelecer sim os teus juízos e os teus julgamentos. Eterno, nós sabemos, Eterno, que os juízos de Adonai são repletos de misericórdias. Portanto, nós colocamos aqueles que são inocentes diante do teu altar, para que o Senhor venha preservá-los, ó Pai, para que tudo ocorra e no final dessa movimentação que aí está, ó Pai, tudo ocorra bem e não haja mortes, ó Pai, e não haja, ó Pai, um tumulto maior do que já está proposto. Portanto, Hashem, envia do céu ajuda para nós, para que nós possamos, ó Pai, ter esse final de semana, esse Shabat na Tua presença, tranquilos e cientes que nosso dever nós estamos fazendo, colocando essa cidade diante do Teu altar, para que os homens também possam uma hora reconhecer que Tu és Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch Hashem. Nós estamos na 51ª porção, Nitzav, de pé. Essa porção inicia-se em Deuteronômio capítulo 29, a partir do verso 10 da minha Bíblia, tá? Ela vai até o capítulo 30, verso 20. A Parashá, ela começa com a seguinte declaração. Vamos lá para você ver que interessante isso aqui. Capítulo de Deuteronômio 29, a partir do verso 10. A declaração é o seguinte, faz assim, olha: vocês estão firmemente de pé, Nitzavim, hoje, todos vocês, juntos, diante do eterno teu Elohim. Na sua versão deve estar assim, olha: todos vós estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, anciãos, oficiais, todo o homem de Israel, os meninos, as mulheres, os estrangeiros, que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do eterno teu Elohim
e no juramento do eterno teu Elohim, hoje faz contigo. Amém. Aqui, olha, Nitzavim, ele pertence a uma raiz hebraica interessante. É uma raiz verbal da palavra da língua hebraica, que é Tsav, que significa permanecer de pé. Por isso que em outras versões está: vocês estão firmemente de pé diante de mim. No contexto de Torá, estar de pé não é apenas uma condição física, como eu estou aqui agora, como o TT acabou de ficar ali, de pé. Não é somente uma condição física, é uma postura, diz os comentaristas, que espera de alguém que assume uma posição por efeito de uma nomeação, ou a posicionar-se no cumprimento de um dever. Vou repetir. Na condição de Torá, estar de pé é uma postura que se espera de alguém. Esse alguém é que vai assumir uma posição por efeito de nomeação. Opa, você foi nomeado a assumir esta postura, correto? Ou posicionar-se no cumprimento de um dever. Opa, eu tenho um dever a cumprir, eu tenho que ter uma postura. Muito simples de você observar isso na Torá, tá? De Gênesis a Apocalipse, você consegue ver textos dessa forma. Mas eu quero que você mantenha isso na Torá. Vai em Êxodo capítulo 20, que você vai ver a nação de Israel assumindo uma posição por efeito de uma nomeação feita por Adonai. Uma nomeação feita por Adonai. Êxodo capítulo 20, você fala bem assim: agora eu entendi. Está vendo como é simples? É simples. Nitzavim. Amém. É difícil para mim, né? Capítulo 20 de Êxodo, verso 21. Diz assim, olha: o povo permaneceu em pé, de longe, enquanto Moisés se achegou a densas trevas onde Elohim estava. Os comentaristas dizem que no capítulo 19 em diante, Adonai estabelece e concede e nomeia Israel como uma nação sacerdotal. Então ela precisava ter uma postura de uma nação sacerdotal. É isso que se exige daquele que está de pé. Isso é uma postura também desta casa, que foi nomeada por Adonai, de ser uma casa sacerdotal para a cidade de Vitória. Por isso que nós começamos a orar pela cidade de Vitória. É uma função minha e sua. Queira você ou queira não, é uma função que Adonai nos deu. Porque você olha lá fora e assim: eu vou orar para este povo, não é assim? Você tem asco por essa movimentação, mas você precisa orar por ela. Agora, tem uma posição aqui que está em Êxodo capítulo 32, que é posicionar-se no cumprimento de um dever que foi estabelecido para mim e para você. Agora é individual. É uma posição individual, minha e sua, para em obediência àquilo que Adonai te deu. Continua em Êxodo aí, mas lá no 32, verso 26. Estou pegando o versículo só para não ficar longo e extensivo. Diz assim no capítulo 32, olha o verso 26. Só para a gente pegar o verbo Nitzavim. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Eterno, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui tem duas questões. Moisés assumindo ali uma posição dada por Adonai, e a tribo de Levi também tomando uma posição no cumprimento do seu dever, uma tribo sacerdotal. Então fica fácil para mim e para você que a Paraxá vai tratar de ações que eu e você precisamos fazer, de posições que eu e você precisamos fazer, nos posicionar, tanto como casa por nomeação de Adonai, e com individualmente, como corpo da casa, como cumprimento do meu e o seu dever. Então, quando a família vem aqui e se apresenta a Adonai, ela está inserida neste dever já. Ele está inserido no dever de nomeação da casa, mas também no cumprimento individual meu e seu.
Paulo, quando ele estava provavelmente ensinando essa porção, a 51ª porção, lá em Coríntios, ele diz assim, não precisa ir lá não? Não, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, provavelmente Paulo estava ensinando essa porção, ele sabe, ele faz uso do termo para exortar os coríntios sobre a história de Israel e a postura exigida de nós, tanto como casa, como individualmente. Eu falei 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 10. Essa é uma introdução. Eu vou ler contigo somente o verso 12. Mas olha só o verso 7, 8 e 9, ele diz assim, olha a postura exigida ali, com Paulo ensinando, provavelmente ensinando essa porção. Ele diz ali no verso 7, não vos façais idólatras. Olha o verso 8, não nos prostituamos. Olha o verso 9, não tentemos ao eterno. Olha o verso 10, não murmureis. Ele está exigindo de cada um que está ouvindo, os ouvintes ali, uma postura, um cumprimento de dever. Olha o verso 12, aquele pois que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Então, a questão da semana passada, de eu e você de estar em constante vigília e vigiar sobre a minha vida e sobre a vida de... Não eu vigiar sobre a vida do irmão, mas eu vigiar sobre a mim e vocês vigiar sobre a de vocês. Admitir a obrigação e o dever que tem para cumprir. Isso aí, foi isso que ela falou. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. É o anúncio de Paulo aqui ensinando de Savim. Eu estava observando essa questão, porque semana passada nós estávamos falando sobre o ébrio, né? O ébrio é aquele que cambaleia de um lado para o outro. É um ébrio não só de vinho, de bebida forte, mas o ébrio de conhecimento, de soberba, de altivez. Esse era o ponto-chave do estudo da semana passada, esse ébrio. Aqui em Savim, a obrigação é posicionar, é ficar de pé, mas com sobriedade, sóbrio. Porque se você e eu não estivermos sóbrio, nós não vamos conseguir assumir uma responsabilidade por nomeação de Adonai, muito menos de cumprimento de dever que eu e você precisamos fazer. Porque eu estou de altivez, mas a posição que eu preciso ficar é de pé. É reto, retidão, é ter sobriedade. Verso 6 da Parashá, Baruch Hashem. Não comeu, nem bebeu bebida forte durante esses 40 anos no deserto. Baruch Hashem, é isso aí. Portanto, essa porção aqui torna-se uma postura de constante vigilância para a salvação. Ela vai exigir essa postura de sobriedade minha e sua para a salvação, porque nós precisamos renovar a aliança que nós temos com Adonai. O cumprimento de dever, pastor, que nós não estamos fazendo o dever de casa, não é assim que sempre fala? O Eterno fala, vocês não estão fazendo o dever de casa. É essa a exigência, ter sobriedade, porque nós estamos orando 1 Tessalonicenses aqui. As nossas orações aqui, os varões que estão vindo fazer aqui o serviço, o sacrifício diário, eles estão lendo 1 Tessalonicenses, não é isso? Ali que fala assim que você tem que ter fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Ele está falando de uma pessoa que é sóbria, de sobriedade. Que vigia. Vai lá para você ver. Aqui, está pertinho 1 Tessalonicenses. Nós estamos em Coríntios, anda um pouquinho a página da sua Bíblia, depois de Efésios, Filipenses, aqui ó, é o capítulo 5 que nós estamos orando. Ele diz assim, olha, vamos ao verso 8, para que nós sejamos concisos. Ele diz assim, ó, verso 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Está vendo? Sobriedade. Revestindo-os da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Elohim não nos destinou, não nos estabeleceu uma nomeação, nem um cumprimento de dever para nós. Está vendo? Pois Elohim não nos destinou para a ira,
mas para alcançar o quê? Salvação por nosso Adão Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Portanto, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Para o Hashem, essa é a couraça que Ele exige de você: fé, amor e tendo capacete da esperança, esse que anda com sobriedade. Interessante que nesse período que antecede a Rosh Hashanah, que já foi avisado aqui que vai ser amanhã a partir das 18 horas, a gente vai estar repetindo para você não esquecer. A partir das 18 horas nós estaremos aqui. Aqueles ajudadores sempre estão aqui antes, os cantores, os tocadores, enfim. Mas interessante que um dos grandes temas para essa época do mês de Elul, que vai se findar, é que você precisa meditar para que você possa despertar em você que a palavra do Eterno, que nós estamos orando 3 salmos todos os dias, que essa palavra pode despertar em você arrependimento de pecado, não é isso? Que nós estamos orando os salmos de Techuvá. Eles falam que, olha, vamos orar os salmos de Techuvá. O salmo de Techuvá, você ora para despertar em mim e em você arrependimento de pecado. Interessante que dentro desse período que antecede essas grandes festividades que nós vamos celebrar, Rosh Hashanah, depois 10 dias vem Yom Kippur, logo após Yom Kippur vem Sukkot, e para a associação ainda tem o ruído das águas. Enfim, é uma sequência de ações de Adonai. Antes dessas ações, dessas grandes festividades, o assunto, o tema comentado é o livro da vida e o livro da morte. Por isso que se ora ao arrependimento de pecado, para que você possa ficar livre da morte. E você, em Rosh Hashanah, o seu nome esteja lá escrito no livro da vida. Não é essa a expectativa minha e sua para amanhã? Que o meu nome seja escrito no livro da vida? Mas durante um mês nós estamos orando a palavra do Eterno para que nós possamos ter o quê? Sobriedade. Para que nós possamos alcançar graça no nome do Eterno. Nós oramos, eu coloquei que nós oramos e aguardamos para sermos escritos no livro da vida em Rosh Hashanah, e que essa decisão de estar com o livro escrito seja selada, isso é, recebe uma chancela de Adonai 10 dias depois em Yom Kippur. Qual é o povo que tem essa oportunidade, pastora Sandra? De celebrar Rosh Hashanah, ouvir os toques do shofar, durante o mês de Elul inteiro, você orando para que você possa alcançar arrependimento de pecado, e o seu nome seja escrito no livro da vida, em Rosh Hashanah agora, em Rosh Hashanah, Rosh Hashanah e Rosh Hashanah, né? Para que você possa, 10 dias depois, o Eterno olhar para você, João, e falar bem assim: ó, João, está aprovado, está selado, seu nome mantém-se no livro da vida. Aí ele vai começar um novo ciclo diante do Eterno. Quando chegar no final, ele vai também ter, não tem aquele aluno que é aplicado durante todo o ano, um mês antes de terminar o ano, ele fala bem assim: ó, eu já passei direto, já fui aprovado. Nós não somos esses alunos. Nós somos aqueles que vão para a prova final, prova de recuperação, prova não sei de quê, prova, não é? Até o último momento, né? Porque os professores que sabem disso, até o último momento. Mas quando eu estava observando isso aqui, o Eterno me fez lembrar de Isaías capítulo 28, pastora, por causa da condição do ébrio. O ébrio, ele não alcança, ele faz uma aliança com a morte, Léo. Mas o sóbrio, ele consegue anular a aliança com a morte, João. É essa observação que eu preciso guardar para que eu venha celebrar aqui. E tem mais coisas que nós precisamos fazer, mas olha isso aqui, vai lá em Isaías capítulo 28. Nós lemos semana passada esse capítulo? Não lembro, mas é interessante ele também. Ele fala bem assim, a partir do verso 1, para a gente chegar aonde que eu quero. Ele diz assim, ó: ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, está vendo, os ébrios, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, e que está sobre a cabeça fértil do vale, dos vencidos pelo vinho,
O Eterno mandará um homem valente, poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade, impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará. Derrubará o quê? A coroa dos bêbados por terra. A coroa, o verso 3, a coroa, a soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Por isso que nós falamos ele está falando, ele faz uma comparação do bêbado pelo álcool, mas quando você olha que a coroa dos bêbados está na cabeça, é o conhecimento, não é o conhecimento, perdão, é a soberba por ter esse conhecimento. Conhecimento todos nós temos que ter, né? Porque o Eterno diz assim: meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento eu preciso e você também precisa ter. Mas a soberba e a altivez, tá vendo? Por isso que ele vai falar da coroa. Olha o verso 7. Também o verso 6: ele será espírito de justiça, para que se assenta a julgar a fonte da fortaleza, para os que fazem recuar a batalha até a porta, tá vendo? Verso 7: também eles erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte, e são absorvidos pelo vinho, e desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão, e tropeçam em juízo, no julgamento, não conseguem julgar por causa da sua falta de sobriedade. Agora vai lá no verso 13. Assim, pois, a palavra do Eterno lhe será por preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Uma vez, acho que eu posso falar isso, teve um judeu aqui, que ensinou assim: olha, quando eles colocarem a mão na sua cabeça, você cai para trás, é demônio, porque o servo se prostra diante do Eterno. Se cair para trás é demônio, o servo se prostra diante do Eterno. Aqui, está vendo? Eles caem para trás, lembrei disso agora. Olha o verso 14: portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, dizeis: fazemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo, para passar o dilúvio do açoite não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. A ausência de sinceridade e de verdade. A ausência de sinceridade e de verdade vai levar aos homens a uma aliança com a morte. Por que eu estou frisando sinceridade e verdade? Porque Josué diz que para você renovar a aliança, você precisa ser sincero e precisa ser verdadeiro. Então eu preciso fazer uma aliança com o Eterno, nós como casa, e nós individualmente, mas eu preciso alcançar essas duas qualidades: sinceridade e verdade. Por isso que ele fala aqui, ó: pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: vede, assentei em Sião uma pedra já provada. Ele vai falar de Yeshua, o Messias, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, porque ela é reta, ela é sóbria. Está vendo? Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como linha de medir, e a justiça como prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada. É isso que eu espero em Yom Kippur. Que a minha aliança, se é que eu fiz aliança com a morte, mas se eu não fui sincero e verdadeiro, é essa condição que Adonai pede para que você no mês de Elul fizesse durante todo o mês de Elul. Agora ele vai cobrar de você e de mim se você foi sincero ou se você foi verdadeiro, porque a aliança da morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, em nome de Yeshua, a pedra de esquina posta, firme, colocada ali. É interessante que essa paraxá,
ela vem lida sempre antes, né, Leonardo, de Rosh Hashanah, e nela Moisés nos ordena a escolher entre a vida e a morte. Você quer que seu nome esteja escrito no livro da vida ou no livro da morte? É isso? É essa a questão que Moisés coloca ali. Ele não pergunta, ele condiciona você a escolher a vida. Ele fala assim, ele vai te falando, olha, escolhe a vida. É isso que ele faz. O processo de escolher a vida é uma tomada de decisão, irmãos, minha e sua. É uma tomada de decisão nossa, minha e sua. Esse processo, se eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida, e se eu quero que ele seja selado em Yom Kippur, 10 dias depois, esse processo aqui de escolher a vida é uma tomada de decisão minha e sua. E a Torá ensina que o caminho, a vereda que você precisa trilhar, está aí, ó, na tua mão. Quem não tem? Quem não tem aqui? Fala no microfone para você nos ajudar. Os comentaristas da Torá costumam dizer que um dos propósitos de terem criado Rosh Hashanah e Yom Kippur, Adonai, né, ter criado, é para tirar o homem da zona de conforto de se considerar apto ao reino dos céus. Porque o próprio ensino cristão nos diz que uma vez salvos, sempre salvos. Yom Kippur e Rosh Hashanah vem todo ano resgatar na nossa memória a necessidade de lembrar que a salvação ela depende de um trabalho contínuo de manutenção, o qual o ébrio não tem condições de fazer. Você acha que está de pé, cuida para que não caia. O Paulo é doido? Se já tem Yeshua, por que Paulo falou isso para mim? E baseado nisso, que Isaías, aqui no finalzinho do capítulo 28, eu lembro isso porque o Eterno me ensinou isso, me cobrando isso com uma certa frequência. Ele vira e fala assim: lavra todo dia o lavrador. Ele começa a dar o exemplo do agricultor, para que nós entendamos que o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o Shabat, a lua nova e as demais festas, elas são um processo contínuo de manutenção. Para que de ano a ano nós tenhamos a esperança de que o nosso nome esteja escrito e selado, ou seja, ele nos dá trabalho. Então, o homem que quer se manter inscrito e selado, ele mantenha-se em trabalho, em marcha e de pé. Ébrio não consegue ter essa capacidade de se manter ao longo do ciclo. Isso. Desculpa aí. Baruch Hashem. Agora volta na porção para você ver se não é isso mesmo que o Leonardo acabou de fazer, que a decisão é minha e sua. Ali no capítulo 30, dentro da porção, a porção resume-se em 2 capítulos, 29 e 30. Então você vem ali, ó, no capítulo 30, olha ali a partir do verso 11, por favor. Se está ou não na minha mão. Deuteronômio capítulo 30, verso 11 em diante. Diz assim, olha: ora, este mandamento hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para dizeres: quem atravessará por nós o mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Está vendo? Esse mandamento que é exigido de você escolher a vida e a morte está na tua mão. Aquele que não tem, levanta a mão, que tem Bíblia aí sobrando por algum canto ali, porque você precisa conhecer a palavra de Adonai. Você precisa conhecer. É assim que a gente aprende, conhecendo, lendo a palavra de Adonai. Ele diz assim, ó, verso 14: pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Dona Lourdinha me ensinou uma coisa outro dia: na tua boca e no teu coração. Não é isso, Dona Lourdinha? A senhora me ensinou um negócio de cabeça, boca, perto. Depois eu te pergunto novamente. Está muito perto da tua mente, para que você tenha estar gravada essa situação. Olha o verso 15: vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, pois hoje te ordeno que ames o eterno teu Elohim, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos, leis. Então viverás e multiplicarás. O eterno teu Elohim te abençoará na terra a qual passas possuir. Porém, se o teu coração desviar
Porém, se o teu coração desviar, diz ele aqui, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e te prestarem culto, eu te anuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais possuir, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos, a tua geração. Você vai ver agora mesmo isso sendo real na minha vida e na sua. Amando o eterno teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra que jurou a dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o caminho proposto por Adonai. Este é o caminho proposto por Adonai. Porém, o instrumento utilizado é o pacto com ele. Ele te deu o instrumento. Ele te deu o instrumento. Está na tua mão, Marcelo, não está aí o instrumento? Rafael, o instrumento está na tua mão. Ele precisa que eu e você possamos agora utilizar isso como um pacto, uma aliança com o Eterno. Volta ali no Deuteronômio, no capítulo 29. Ao verso 10, ao verso 15, nós lemos aqui que ele faz penetrar a sua aliança desde os líderes de Israel até um rachador de lenha. Desde o presidente desta casa, que o Eterno te abençoe, meu irmão, ele está longe, em trabalho, mesmo presidente desta casa, até o catador ali de folhas que trabalha ali, até o limpador de prato que vai daqui a pouco começar a trabalhar, até esses todos, Moisés faz penetrar, essa é a função dele, faz penetrar na aliança com o Eterno, até as futuras gerações. Não é isso que no capítulo 30 ele fala? Ele fala assim, olha, para que vivas, tu e teus filhos, no capítulo 30, nós acabamos de orar. Moisés faz penetrar na aliança todos nós, da mesma forma que eu e você, ele fala e ensina, que podemos escolher entre a vida e a morte, nem todos convocados são obrigados a entrar no pacto. Nem todos são obrigados a adentrar no pacto. Se você tem dificuldade de ter um instrumento e assumir junto com o instrumento uma aliança com Adonai, se você e eu temos dificuldade em ser sincero e verdadeiro, João, você não é obrigado a adentrar um pacto. Mas eu quero lembrar que você só tem dois caminhos, a vida e a morte. Você não é obrigado a escolher a vida. Moisés te conduz porque ele é sacerdote, bendito do Eterno, ali conduzindo toda uma congregação. Mas você não é obrigado a adentrar o pacto. Não é. Você não é. Por que eu não posso adentrar o pacto se eu não quero assumir um compromisso com Adonai? Porque senão você vai trazer sobre si as consequências da quebra da aliança, e não são boas. Se você não tem capacidade de assumir a aliança com Adonai, você não faça, porque as consequências da quebra da aliança não são boas. Não são boas. Eu queria com vocês a Josué, que o Eterno me entregou. O Eterno me entregou Josué, capítulo 24. Leomar, só lembrando que na história de Israel, Neemias se faz valer da mesma questão, quando ele ali no capítulo 10 ele faz aquele juramento com força de maldição, e que alguns não quiseram assumir. Se lembrar, quando as condicionantes foram apartar-se das esposas estrangeiras, alguns em meio aos judeus se levantaram e disseram, nós não faremos. Então a questão da voluntariedade, ela está presente em todos os momentos de pacto que Israel fez com Adonai. A voluntariedade vai exigir de você, conforme a pastora falou aqui, da doação de um coração reto, verdadeiro e sincero, porque eu não vou ter retorno de lucro. Ele diz assim no capítulo 24 ali de Josué, cujo nome foi mudado por Moisés. Eu lembrei disso. Foi mudado por Moisés lá em Números capítulo 13. Quando ele estava já na partida ali para adentrar com os exploradores a terra da promessa,
O capítulo 13 ali você vê, no verso 16, o nome dele era Oséias, né? Oséias, significa ele salvou. Moisés rapidamente muda para Yehoshua, Josué, Yah salvará. Olha só que diferente. Olha como cria uma expectativa de esperança para ele, para Josué e para aqueles, porque há uma função para Josué lá na frente que eu e você conhecemos. Isso ocorre ali, quando na partida dos exploradores, ali com Josué. Ele diz assim que, quanto a Adonai, os comentaristas dizem, pastor, que explorar a terra ali naquela situação é você se valer da sinceridade e da verdade. Porque você tinha que ir, Léo, e trazer aquilo que Adonai falou que a terra era. Se o coração de Josué não fosse reto, nem sincero, ele ia se contaminar com os homens que trouxeram más notícias. Mas quando ele fala ali, vai lá e faça o reconhecimento, faz a exploração da terra. Explorar a terra era para ser sincero e verdadeiro, provando o coração daqueles homens ali, porque a ordem já tinha dada, vai lá e toma a terra. Adonai já tinha estabelecido. Então essas duas qualidades, pastora Sandra, já está inserido em Josué, que era chamado Oséias, Yah salvará. Aí eu lembrei do que no Salmo 81, quando eu lembrei, veio lágrimas nos meus olhos. No 81 ele fala bem assim, nós estamos lendo, ele diz assim, da porção, ele diz assim: mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Já pensou? Adonai vir para esta casa e fala bem assim, mas a congregação não quis ouvir a minha voz. A congregação não me quis. Você está vendo que há uma responsabilidade de posição desta casa individual. A casa já tem por si só dada por Adonai a sua função, e ela exerce muito bem. Queira eu individual estar presente, queira eu não estar presente. Se João faltar na sua obrigação, você acha que vai ficar sem fazer? Se eu deixar de fazer o shaharit e o arvit, você acha que vai ficar sem fazer? Se você esquecer de vir na sua função ali na portaria, você acha que vai ficar sem? Não vai ficar. O Eterno vai modificar essa situação. Mas meu povo não quis, diz o salmista. Israel não me quis, o salmo diz. Josué no capítulo 24 aqui, espera aqui, deu vento aqui na minha página. Ele começa aqui, irmãos, a partir do verso 14, vai transcrever os requisitos básicos. A partir do verso 14, ele vai transcrever os requisitos básicos, ou o que a gente pode chamar de pré-requisito, né? Para que você e eu possamos assumir uma aliança com o Eterno. Uma aliança com o Eterno. Ele diz assim, olha, no verso 14: agora temei ao Eterno e servi-o. Básico, temer e servir. Agora olha o que ele coloca: com sinceridade, com verdade. Josué aqui coloca a sua característica, que fez Adonai mudar o seu nome, como pré-requisito para que você possa assumir a aliança com Adonai, e essa casa possa assumir a aliança com Adonai. Deitai fora os deuses estranhos, os quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servir ao Eterno. Olha o verso 15: mas se vos parece mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servais. Hoje. A palavra, ela é atual, ela é moderna. Esse hoje foi hoje ontem. Esse hoje é hoje. Esse hoje vai ser amanhã. É atemporal o verbo aqui hoje. Então, Yeshua vem junto com Josué e fala exatamente isso aqui. Yeshua fala, não podeis servir a dois senhores. Ou vai amar um, ou odiar, ou desprezar o outro. É isso que Josué está ensinando aqui. Não ele está ensinando o Mashiach ensina Josué. Mas se vos parecer mal servir ao Eterno, escolhi hoje a quem servir, e servais. Porque se vos parece mal servir ao Eterno, para que eu vou fazer aliança com Adonai?
Se me incomoda servir o Eterno, para que eu vou fazer e firmar uma aliança com Adonai? Cavei, o profeta, põe o seu dedo aí. Põe o seu dedo aqui, que eu lembrei aqui de um texto aqui, eu acho que é Malaquias. Deixa eu correr aqui, para a gente não perder tempo. Eu tenho mania de perder tempo. Aqui é Malaquias, capítulo 3. Olha só que ele diz aqui, olha, verso 13. Se você não achou, não tem importância. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13 diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Eterno, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Aí ele acusa, o profeta vai acusar a mim e você. Ele fala bem assim: vós dizeis, inútil é servir a Elohim. O que nos aproveitou termos cuidado de guardar os teus preceitos e andar reto, em retidão, ou andar de luto, né? Esse luto aqui, os comentaristas, são aquelas pessoas que andam pranteando pela cidade, por causa do pecado, são os pranteadores. Ele fala aqui, ó, de que me anda andar pranteando diante do Eterno dos Exércitos, mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os ébrios, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam o Eterno escapam. Então aqueles que temiam o Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante deles, para os que temiam ao Eterno, e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Eterno, os sóbrios dos exércitos. Minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então fareis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e que não serve. A aliança é para afirmar isso. Se você serve a Elohim ou não serve. Por isso que Moisés vai ir nessa porção, chama desde o presidente da congregação até o limpador de prato ali embaixo. Não que isso seja diminuição de ninguém, mas que eu possa ver a distância de uma função para outra, para que você entenda que todos são chamados, mas eu não sou obrigado. Aqui, ó, mas se vos parece mal servir ao Eterno, escolhi hoje a quem sirvais. Mas ele termina o verso bem assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Eterno. Eu e esta casa serviremos ao Eterno. É uma aliança que nós firmamos hoje com Adonai. Eu e esta casa serviremos ao Eterno. Agora tem pessoas, Leonardo, que não têm escolha. E eu queria te dizer que você é uma delas. O Léo Rodrigues aqui. Pastor, você, Ulisses, que está aí. Biratã. Leonardo, meu filho. Depois dessa aqui, eu, minha casa servirando a terra, minha esposa. Tem pessoas aqui, você também, tá? Que não tem escolha. Não tem escolha. Não, eu vou falar com o nome de todo mundo não, mas aqui eu estou vendo um monte que não tem escolha. Samuel que está ali atrás, não tem escolha. Aonde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Onde iremos nós? Vanessa lá atrás, você teve escolha? Não tem escolha não. Você teve, Ritona? Não teve escolha não. Você também não tem não, Marcos. Baruch Hashem. Cabe você dizer sim ou não a essa aliança com o Eterno. Cabe você ou eu dizer sim ou não. Servir o Eterno com sinceridade e com verdade. Irmãos, a quebra da aliança, eu tinha muitas coisas, mas eu preciso ir até Jeremias com você, porque a quebra da aliança ela é grave no ano de Shemitah. Nós vamos adentrar o ano de Shemitah da casa. Se você quer saber sobre Shemitah, Deuteronômio capítulo 15, vai lá, faz a sua leitura. 7 anos da casa, é o ano de Shemitah. Esse ano de 5.780 é o 7º ano da casa. É o 7º ano. A quebra da aliança no 7º ano traz consequências gravíssimas para nós. É o ano da remissão. A quebra tem um agravante aqui, sabe por quê?
por causa se trata da libertação dos escravos. Por isso que ela se torna grave, mais grave. É um agravante, não é grave, é um agravante. E a libertação dos escravos, irmãos, o Eterno nos deu um clamor, que é o Salmo 123. Eu não conhecia como clamor, mas quando eu fui olhar o Salmo, o comentarista fala assim: aqui são os servos que olham para os olhos do seu Senhor, porque os olhos, segundo os comentaristas, são um espelho da alma. Aí ele vai saber o que o Senhor está desejando, e olha para as mãos dos seus senhores e das suas senhoras, porque ali é um movimento que eles estão fazendo. Qual é o próximo movimento do meu Senhor e da minha Senhora? E eles clamam ali, olhando para o seu Senhor e para a sua Senhora, até o ano de Shemitah, o ano da libertação, da liberdade. Você vai lá no Salmo 123, por favor, para você ver. Salmo capítulo 123. Ele diz assim: ai, a ti que habita nos céus, como os olhos dos servos atento para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para a mão da sua Senhora, assim os nossos olhos atentos para o Eterno nosso Elohim, até que tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, o Eterno tem piedade de nós, pois estamos de sobremodo fartos de desprezos. A nossa alma está saturada da zombaria dos soberbos e dos desprezos dos arrogantes. O clamor dos servos e das servas clama por uma libertação. E se você, em ano de Shemitah, quebra essa aliança, vai acontecer com você igualzinho aconteceu com o rei Zedequias. Vai lá em Jeremias 34. Eu estou terminando. Jeremias capítulo 34. Você precisa tomar posição até amanhã, quando você vai ouvir a sequência de toque de chofás desta casa. A última e terceira sequência de toque já vai estar celebrando o ano de Shemitah, tá? Você precisa entender essas coisas. Você não precisa comparecer sem saber o que está acontecendo. No terceiro último toque, sequência de toque do chofar, os varões que estão tocando já estão anunciando o ano de Shemitah. Ele diz assim no capítulo 34 de Jeremias, a partir do verso 8. Ele diz assim: a palavra do Eterno veio a Jeremias depois do rei Zedequias. Fez o quê? Fez uma aliança, está vendo? Com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, e que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém servisse mais aos judeus, seus irmãos, como escravos. É isso que o Salmo 123 fala. Eles olham assim, na esperança que a movimentação do seu Senhor e de sua Senhora, quando chegar este ano de Shemitah, possa lhe dar a liberdade. Ele diz assim: olha, obedeceram todos os príncipes de todo o povo que havia entrado na aliança, de libertarem cada um seu escravo e cada um a sua escrava, de maneira que não servisse mais deles. Obedeceram e o libertaram, mas depois se arrependeram. Isso se chama fraqueza de caráter. Você não é reto, você não é sincero, por isso que vai quebrar a aliança. Eu e você, olha o verso 15. Há pouco tempo vós haveis convertido, retornado, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade a cada um do seu próximo. E tinhas feito diante de mim uma aliança da casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu escravo, e cada um à sua escrava, as quais tinham despedido livres, conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que vos fizessem escravos e escravas. Portanto, assim diz o Eterno, só o agravante: não me obedeceste, não apregoaste a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pelo que agora eu vos apregoo a liberdade. Maravilha, o Eterno apregoando a liberdade àqueles que não deram a liberdade. Mas para quê? Olha aí, agora eu apregoo a liberdade, diz o Eterno, para a espada, para a peste e para a fome.
Farei que seja um espetáculo, como diz Sandra Machado, de todo o terror e todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram a palavra da aliança que fizeram diante de mim. Tratá-lo-eis como um bezerro que divide em duas partes, e então passarão pelo meio delas as duas porções. Os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou pelo meio da porção do bezerro, entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos e nas mãos do que procuram a morte. E os cadáveres deles se servirão de mantimento às aves dos céus e dos animais da terra. Escolhem a vida ou a morte. Esses aqui escolheram a morte, está vendo? Escolheram Ezedequias, rei de Judá, verso 21. E seus príncipes entregarei nas mãos dos seus inimigos, nas mãos do que o procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. O rei da Babilônia é colocado, o Eterno diz que ele é meu servo. Nabucodonosor, perdão, meus servos. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem de pé neste momento. Eu vou abrir a arca aqui. Todos nós, até aqueles que estão lá na cozinha, que não deu tempo, as crianças, volta lá em Josué, por favor, capítulo 24. Eu vou orar ao Eterno, para que nós possamos nos apresentar diante do Eterno amanhã, em Rosh Hashanah, no ano de Shemitah, seguros e certos, que se eu romper esta aliança, eu estou falando por mim, eu romper esta aliança, há consequências graves para mim, mas você também está ciente dessa situação. A partir do verso 16, vamos juntos? Então respondeu o povo: nunca aconteça que deixamos o Eterno para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Eterno, nosso Elohim, que fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Eterno expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Eterno, porque Ele é o nosso Elohim. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Eterno. Ele é Elohim santo e Elohim zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixares o Eterno e servir a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não, antes o Eterno serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste ao Eterno para servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Eterno, Elohim de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Eterno, nosso Elohim, e obedeceremos a sua voz. E assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali Siquém lhes deu estatutos e leis. Eterno, em nome de Yeshua, essa casa, ó Pai, faz uma aliança contigo. Essa aliança, ela é renovada a cada ciclo, para que nós possamos adentrar um novo ciclo, ciente, ó Pai, de uma responsabilidade, ó Pai, de um compromisso que nós assumimos contigo. Eterno, tem misericórdia, ó Pai, desta tua casa, mas ouve a voz dos teus filhos individualmente. Para aqueles que têm capacidade de assumir, ó Pai, uma aliança contigo, e dá capacidade àqueles que não têm, Eterno, para que nós verdadeiramente possamos assumir um compromisso diante da tua Torá que aqui está, para que nós não venhamos ser encontrados em falta diante de ti, e no ano de Shemitah nós possamos dar graças a ti e andar com sinceridade, com verdade nas nossas ações, para que nós possamos, ó Pai, não quebrar a nossa aliança contigo, mas sermos firmes diante do propósito que nasceu do teu coração.
seja conosco, ó Pai, seja com essa casa, seja com o compromisso que nós acabamos de assumir, ó Pai, que verdadeiramente, ó Pai, possa ser, ó Pai, todo ele aplicado em nossas vidas, tanto dentro da tua casa, quanto fora dos muros da tua casa, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e seja reconhecido, em nome de Yeshua, o Messias, amém. Yevarecha Adonai Virishmirecha, Ye Adonai Palavelecha Vihunecha, Issa Adonai Palavelecha Viasemerecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias, amém. Um sábado de fé e esperança para nós.